a todos. Como já perceberam, nós somos um grupo de pessoas um bocadinho sui generis e nós gostamos de nos considerar um bocadinho uns outliers aqui do grupo. Fizeram-nos um convite muito especial, que foi estar aqui com esta distinta plateia de profissionais de recursos humanos, nas mais variadas áreas, e falarmos sobre um tema chamado o recrutamento e o impacto das novas tecnologias na área do recrutamento. Nós já estivemos lá em cima e já ouvimos falar muitos dos temas do recrutamento. O grupo que esteve aqui antes de nós também já falou um bocadinho e eu tenho aqui um painel fantástico ao meu lado, que eu vou-vos apresentar, e que também vos vai falar um bocadinho sobre isto. A Mara trabalha no SANA, é responsável de recrutamento e seleção, proveniente do ISPA, portanto com uma experiência muito significativa nas áreas do recrutamento e que nos vai dar a todos um pouco a perspectiva de como é que é recrutar do lado da organização. Depois temos aqui o Pedro Amorim, que já tive a felicidade de trabalhar com ele em alguns projetos no passado. O Pedro tem uma experiência vastíssima de recrutamento e seleção e vai falar sobretudo como é que é a Spiris, a organização onde ele trabalha atualmente. Tem lidado com estas novas tecnologias e tem aproveitado as novas tecnologias, digamos assim, para alavancar o modelo de negócio que eles têm na área do recrutamento. E o Zé Luís, como não seria da SAP, vem naturalmente falar de como é que as novas tecnologias estão efetivamente a ajudar-nos a nós, profissionais de recursos humanos, a revolucionar e a repensar a forma de recrutar e de contratar. Ora, cabe-me a mim fazer um bocadinho a abertura e o appetizer. E aquilo que eu vou dizer, para não ser assim um bocadinho mais do mesmo daquilo que vão falar os meus colegas com as suas experiências, é dizer assim, agora imaginem vocês todos que vocês têm uma rede fantástica de contactos. Todos vocês hão de ter na vida recrutado algum excelente profissional, não só nas áreas de recursos humanos, mas nas outras áreas, na área comercial, na área da saúde, na área das tecnologias. Todos vocês conhecem profissionais fantásticos. Agora imaginem o que é existir uma plataforma, uma app que vai ser lançada de referenciação, em que todos nós, com a nossa rede de contacto, podemos ajudar a contratar e a colocar bons profissionais no mercado. E mais, vamos ganhar com isso. Vamos ser premiados e reconhecidos por esse tipo de trabalho. Imaginem o que estas novas soluções vão alterar naquilo que é o nosso modelo de negócio, na forma como nós recrutamos profissionais nas áreas em que trabalhamos. Está bem? Assim sendo, vou começar por passar aqui a palavra à Mara e vou pedir a este grupo que me diga e que partilhe convosco o que é que eles consideram ser os grandes desafios e as grandes tendências que se estão a desenhar na área do recrutamento hoje em dia. Mara. Como eu estava a dizer, eu penso que as novas tendências do recrutamento influenciam tanto a divulgação como a identificação de potenciais candidatos. Em termos da divulgação, essencialmente ligada aqui às novas tecnologias, tendencialmente muito online e não o offline, portanto aqui o offline caiu um bocadinho em desuso e nós conseguimos constatar muito isso através da espessura do Expresso Emprego, do caderno do Expresso Emprego, por exemplo. Através o indo de encontro à identificação, às ferramentas utilizadas para a identificação e pesquisa de candidatos, eu penso que aqui também intimamente ligadas às novas tecnologias e muito ao social media, digamos assim, muito ligado ao LinkedIn, não é? O LinkedIn surge aqui como uma ferramenta de networking profissional que criou em nós uma dependência absoluta, não é? Portanto, eu acho que hoje em dia aqueles que já tiveram a oportunidade de perceber que limitaram o número de pesquisas possíveis aos utilizadores comuns, quase que numa tentativa de obrigação a podermos adquirir aqui licenças de recruiter ou adquirir contas premium, conseguem perceber o impacto que isso causou. Eu também, felizmente, venho aqui representar uma realidade pouco comum e que cria aqui um contraciclo com o mercado. Portanto, eu estou num mercado que está em franco crescimento e numa empresa em específico que nos últimos 3 anos abriu 4 hotéis e que, portanto, felizmente não é mais do mesmo, não é? E não estamos a sentir o impacto da conjuntura económica ou não sentimos o impacto da conjuntura. Mas, claramente, penso que os desafios ou as novas tendências passam por isto que lhes falei. Muito obrigada, Mara. Vamos pedir então ao Pedro que nos fale numa perspectiva de empresa fornecedora de serviços, quais são os grandes desafios que se colocam hoje em dia as empresas de recrutamento nestas áreas. Bom, obrigado, Teresa, pela apresentação. Vocês estão a ouvir? Obrigado, Teresa, pela apresentação. Os desafios que se colocam uma empresa como a Experis no mercado global de recrutamento são, acima de tudo, a capacidade de entregar os melhores candidatos.
Hoje nós percebemos claramente, até pela realidade que vivemos em Portugal, que a dimensão candidato passivo versus candidato ativo também se torna hoje uma variável importante em todo o processo de identificação de candidatos. Não podemos negar as novas tecnologias e não o negamos. Aliás, hoje o grande desafio, eu acho que há aqui uma mudança de paradigma, claro, naquilo que é o perfil hoje de um recrutador, e eu falo-vos do lado de quem tem 18 anos de experiência a recrutar. Há claramente uma evolução daquilo que é o próprio perfil de quem seleciona. Ou seja, do lado de uma empresa prestadora de serviços, cada vez mais procuramos pessoas com uma formação e uma capacidade de evoluir para a utilização das redes sociais, para a utilização das ferramentas de atração de candidatos. Cada vez nós falamos de um mercado global e não podemos só referir ao mercado português. A própria mudança de paradigma no tema que nos traz aqui, que é onde é que estão os bons candidatos? Está a minha organização disponível e capaz para recrutar pessoas de fora do nosso espaço geográfico, Portugal? E esse desafio que nos é colocado diariamente por organizações não só nacionais, mas também multinacionais, faz com que tenhamos que nos adaptar rapidamente a esta nova dimensão daquilo que é o recrutamento. Nós também precisamos recrutar boas pessoas para nós e pessoas diferentes daquilo que eram até ao passado. Eu sou uma pessoa de recursos humanos, a minha formação foi feita em Psicologia das Organizações e eu percebo que hoje, quando eu iniciei, o offline era a grande ferramenta. Isto evoluiu para os LinkedIns, evoluiu para os Twitters, para os Xings, evoluiu para os Facebooks. Como é que nós podemos atrair essas pessoas? Como é que nós podemos captar essas pessoas para que, acima de tudo, não aconteçam fenómenos que acontecem nesta nova realidade e nesta nova dimensão? E eu vou colocar aqui o meu ponto de vista relativamente aos processos de recrutamento utilizando as tecnologias. Eu continuo a defender o contacto pessoal, olhos nos olhos. Isso acho que é fundamental. Ainda mais numa realidade e numa cultura que é nossa, latina, eu acho que torna-se fundamental nós conseguirmos avaliar e ver olhos nos olhos quem são as pessoas que nós estamos a falar. E eu posso-vos dar N exemplos e em realidades, e vou aproveitar já para introduzir um pequeno exemplo daquilo que é recrutar com o sistema com online às distâncias. Trabalhei no Brasil, numa realidade booming, claro. Geria 4 escritórios num país claramente em que a rotação, como o Paulo disse há bocado e o Leonardo, na nossa organização o turnover era 70%, mas nas organizações para quem nós trabalhávamos ela não deveria fugir entre os 60% e os 70%. Mas tínhamos operações em que a nossa base São Paulo recrutava para grandes empresas em Manaus. Bom, São Paulo-Manaus, a distância geográfica e o custo de uma viagem, provavelmente não, é na certeza muito mais caro do que ir de Lisboa a Moscovo. E os meus consultores, quando eu lá cheguei, eu vinha de uma realidade portuguesa, quando lá chego a um escritório eu vejo pessoas a trabalhar em frente ao ecrã a fazer entrevistas por Skype. E eu perguntava a um deles, em determinado momento, que recrutava para um grande construtor de 2 rodas em Manaus, dizia assim: Reginaldo, então e agora? Quando é que tu vais falar com as pessoas? E ele olhava para mim e dizia assim: oi? Quando é que tu vais falar com as pessoas pessoalmente? E ele dizia-me assim: eu não vou falar com as pessoas pessoalmente, eu já estou a falar com elas. E eu disse: calma lá, mas tu estás a entrevistar pessoas e tu não as vais contactar, não as vais conhecer? Não. Então essa pessoa, mas tu estás a recrutar o quê? Eu estou a recrutar um engenheiro de produção. Então, mas tu não vais ver, o que é que a pessoa vai fazer? Ela vai andar na fábrica, vai controlar uma linha de produção, de componentes. Então tu não vais conhecer a pessoa. Não, Pedro, nós aqui não temos a possibilidade de conhecer a pessoa à distância. É muito longe ir de São Paulo a Manaus e por isso tudo é feito por Skype. Nós identificamos as pessoas no LinkedIn, contactamos via LinkedIn, quando identificamos e fazemos o primeiro processo de screening, convidamos as pessoas a conversar connosco via Skype e eu perguntei assim: então imagina que tu vais recrutar uma pessoa que não tem uma mão. Tu consegues ver no Skype o corpo da pessoa e ela imagina que ela precisa da mão para fazer algum processo dentro da gestão da sua equipa. O seu problema já não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. O cliente, quando receber a pessoa, quando fizer a integração, depois logo nos liga. Diz assim: olha, Reginaldo, o José não tem a mão direita, ele não serve para nós. Só Reginaldo, não é muito mais fácil de conseguir pôr a pessoa em pé em frente ao Skype? E ele olhou assim para mim e dizia-me assim: oi? Não é possível. É muito difícil, Pedro. Isto tem que ser muito rápido. E depois posso-vos dar outros exemplos, e já em Portugal, em conhecer em Portugal, e isso não acontece numa realidade brasileira em que se recruta aos caixotes. Não é? Eles recrutam aos caixotes. E esse é que é o grande desafio para quem recruta, que é como é que podemos acompanhar o desenvolvimento tecnológico
as ferramentas que estão à nossa disposição versus aquilo que são as expectativas de quem nos contrata, ou de quem nos contrata e quando contrata, que é na perspectiva do fornecedor, que é do vosso cliente interno, direções de recursos humanos, direções de recrutamento e seleção, para eu fazer o melhor delivery dos meus candidatos. Esse é que é o grande desafio. Eu continuo a defender o contacto pessoal, mas há quem diga que não é possível. Vamos ver como é que isto vai correr. O que eu acho é que estas organizações, e no caso particular da minha, estamos a caminhar no sentido e defendemos, evoluímos, e estamos em projetos globais de poder sentir a pessoa como se ela estivesse à nossa frente numa mesa de entrevista, numa mesa de reunião. Mas acho que aqui o José Luís pode nos ajudar, porque a tecnologia sabe, acho que caminha para aí, não é, José Luís? É verdade, é verdade. Espera aí, mas antes de tu ires aí, que o Pedro disse aqui muita coisa, eu vou agarrar aqui em 3 ideias do Pedro. Desculpem lá que isto não tem nada de ensaiado, vou-vos já dizer, ele baralhou isto tudo, porque isto era para ele dizer no fim só, esta piada. Não, mas eu no fim vou dizer outra coisa melhor. Mas então vamos lá. Há aqui 3 coisas que eu acho muito importantes naquilo que o Pedro disse. A primeira coisa fundamental, ele falou em candidatos passivos, que é um tema que eu acho que todos nós temos que começar a ter consciência, que é, antigamente, muito do recrutamento passava por pessoas que estavam efetivamente à procura. Hoje em dia, as pessoas estão no LinkedIn. E eu, há bocadinho, lá em cima, ouvi alguém falar, numa das conferências, a dizer que o que se passa com a questão dos candidatos passivos é que as pessoas boas, efetivamente, não estão à procura de emprego. Muitas vezes as pessoas boas não estão à procura de emprego. Eu não tenho essa opinião. Forget it. As pessoas efetivamente boas estão constantemente a monitorizar o mercado. Eu não acredito que as pessoas boas não estejam, independentemente de estarem muito satisfeitas nas organizações onde estão constantemente no beat de saber o que é que se passa e o que é que não se passa. E o que isto veio criar ao nível das estruturas ou das equipas de recursos humanos é um desafio brutal. Não só porque são pessoas que, à partida, supostamente não estariam disponíveis, digamos assim, pelo seu próprio conceito de passivos, mas que, efetivamente, por causa disto, estão constantemente a ver. E eu ouvi, salvo erro, foi o Mike falar de uma coisa que eu não percebi exatamente o nome, mas depois, no fim, eu vou atrás dele para lhe perguntar, que era uma coisa chamada Glassdoor ou qualquer coisa assim de género, em que, inclusivamente, as pessoas podem, hoje em dia, antes mesmo de ir à entrevista, recolher uma série de informações sobre as empresas onde vão. Portanto, eu acho que tudo isto para nós são uma série de desafios e tendências que nós temos de ter em atenção no mercado. Porque não é só já, hoje em dia, a democratização absoluta do recrutamento, sejamos todos muito conscientes, meus amigos. E assim, hoje em dia fazer recrutamento não é só da área dos experts, nós, recursos humanos. Qualquer pessoa hoje em dia, já é um bocadinho como a história do médico, toda a pessoa acha que se pode medicar, é a mesma coisa, qualquer pessoa hoje em dia sabe que tem uma network e tem uma rede de contactos e todas as pessoas sabem aquilo que acham que são bons profissionais, têm contactos, têm experiência e todas as pessoas podem recomendar pessoas e todas as pessoas podem recrutar e podem ir buscar candidatos. Portanto, acho que este tema que o Pedro ressaltou é extremamente fundamental. O outro tema que eu acho que o Pedro aqui referiu foi a questão do risco, ou seja, no fundo o que nós estamos aqui a falar estamos a falar de metodologias que as empresas estão a recorrer essencialmente porque 2 grandes vantagens assim imediatas que nos vêm à cabeça. A primeira são muito rápidas e muito céleres, certo? Portanto, o LinkedIn, o que nos dá e todas as outras plataformas que existem hoje em dia é uma imediatez de acesso e de informação a pessoas que têm um perfil muito especial que nós andamos à procura e que não sabemos onde é que elas andam. E a segunda coisa que nós sabemos é custo, meus amigos. A maior parte de nós não estão no conceito ou no contexto que está a Mara, felizmente, que estamos em reestruturação e reorganização. E nós que estamos em reestruturação e reorganização, o que é que vamos fazer? Vamos procurar profissionais bons, mas a um baixo custo possível. E muitas das empresas de recursos humanos, ou muitas das empresas hoje em dia, já não têm estruturas de recursos humanos, como tem, graças a Deus, o Sena, em que pode ter uma equipa de recrutamento a trabalhar. E, portanto, vai buscar fornecedores fora, ou então faz por si própria, dentro dos sistemas. E é todo este balancear entre o facto que as novas tecnologias nos permitem chegar às pessoas muito rapidamente e por um custo baixo, com os riscos que nós vamos ter que medir e ponderar. Mas isso vou deixar para o final. Terceiro tema que eu vou então agora pegar aqui no Pedro, que eu acho que foram ideias todas fantásticas, e passar ao Zé Luís, eu acho que o modelo de serviço que nós hoje em dia estamos a criar dentro das áreas de recrutamento ainda está numa fase muito embrionária. Nós ainda nem vimos tudo aquilo que é capaz de poder ser criado e alterado na área do recrutamento. E acho que existem soluções tecnológicas fantásticas para isso, que o Zé Luís vai nos ajudar aqui um bocadinho a ter um panorama sobre isso. É verdade, Teresa. Basicamente, estão-me a ouvir lá ao fundo? Sim. Basicamente, em termos de sistemas de informação, a grande preocupação é exatamente estarmos tão próximos quanto possível daquilo que são os diversos utilizadores. Estamos tão próximos quanto possível dos candidatos,
no caso do recrutamento, e estarmos tão próximos quanto possível dos responsáveis da área que têm como missão identificar as pessoas mais adequadas para sustentar as suas atividades de negócio dentro da organização. Daí que a grande preocupação dos sistemas de informação passe por, diria eu, 2 palavras-chave. A primeira tem a ver com simplicidade. E simplicidade resume exatamente a preocupação de estarmos próximos de todos vós, estarmos próximos dos diversos utilizadores. Se nos colocarmos agora no papel de um candidato, claramente que nós, enquanto candidatos, esperamos que, através de o nosso sistema de informação ou através de a nossa internet, por exemplo, temos possibilidade de enviar um CV em 5 minutos, em 2 minutos, para uma organização de uma forma totalmente eletrónica. Essa é a nossa expectativa. E que não demoremos 10 minutos ou 1 hora a preencher uma série de campos com informação que nunca mais ninguém se vai preocupar em ver, nem mesmo os recrutadores. Portanto, é importante que cada vez mais nós tenhamos a possibilidade de nos aproximarmos daquilo que são as principais preocupações dos utilizadores nestas diversas áreas. Eu diria que basicamente passamos por simplicidade, esta é a preocupação, digamos que é charneira nos sistemas de informação, simplicidade e rapidez. E no fundo estão muito ligados, obviamente. Quando falamos em sistemas simples, estamos a falar na otimização de tempo que estamos a dar aos utilizadores nestas áreas. E basicamente o principal objetivo, de uma forma global, é passar daquilo que seja a estratégia da organização para uma orientação a resultados. Cada vez mais nós estamos preocupados é com o resultado final. Não é tanto o processo em si ou o desenho do próprio processo, mas não, as rodas já foram inventadas. O processo de recrutamento existente numa organização A é muito idêntico a de uma organização B. É muito idêntico em Portugal como é na China ou como é no Japão. Portanto, basicamente estamos a olhar para processos que já foram testados. O objetivo é simplificá-los, é torná-los próximos, através de aplicações, através de cenários. E daí que eu diria que, ao nível do recrutamento, poderemos dizer que, olhando na perspectiva do candidato, a grande preocupação é que, através dos sistemas de informação, seja cada vez mais simples para o candidato aceder àquilo que são as ofertas das organizações. Conseguir aceder diretamente a um catálogo daquilo que são as principais propostas de emprego que existam e onde ele seja capaz de responder de uma forma imediata. E quando eu digo uma forma imediata é reutilizando a informação que ele já tem disponível, muitas das vezes nas redes sociais, e vamos nós voltar outra vez a falar do LinkedIn, por exemplo, a capacidade que possa existir de qualquer sistema de informação poder recolher aqueles que são os dados daquele candidato para poder utilizar naquilo que são as ofertas internas da organização. Isto na perspectiva do candidato. Isto é, simplicidade. Estar próximo daquilo que são as principais necessidades deste tipo de utilizador que é um candidato. Por outro lado também, agora olhando para a própria organização. E aquilo que deve ser fundamental, numa perspectiva de sistemas de informação, para os utilizadores ao nível da própria organização. Em que aqui, para mim agora, e vamos colocar durante 2 ou 3 minutos no papel de um responsável de recrutamento, a grande preocupação de um responsável de recrutamento é ter o acesso a uma base global de candidatos, assim, quase out of the box, onde eu tenho a possibilidade de identificar e de filtrar de acordo com aquilo que são as minhas principais necessidades. Quanto mais imediato for o acesso a esta base de candidatos, mais tempo eu consigo recuperar e eu diria que tenho 50% do meu processo quase simplificado. Daí, uma vez mais, a importância de que os sistemas de informação possam corresponder de uma perspectiva integrada àquilo que seja a base de candidaturas. E aqui, uma vez mais, a ligação com redes sociais, a ligação com as diversas fontes de recrutamento que possam simplificar ao nível das entidades recrutadoras a capacidade que exista de identificar os candidatos mais adequados. E depois, a partir deste momento, que haja simplicidade no acompanhamento do próprio processo, onde eu tenho a possibilidade de fazer uma triagem curricular automática com base num conjunto de killer questions, num conjunto de questões que sejam à partida auto-exclusivas ou eliminatórias. Os candidatos têm que ter mais de 18 anos. Se não tiverem mais de 18 anos, automaticamente o sistema poderá ter a capacidade de os poder excluir e de poder comunicar diretamente com esses candidatos, enviar correspondência automática aos candidatos, informando-os do seu status e do posicionamento que têm dentro deste processo. O objetivo aqui é garantir simplicidade e, ao mesmo tempo, transparência para com todo o conjunto de utilizadores nesta área. É importante comunicar com o candidato, da mesma forma como é importante acompanhar o processo na perspectiva das organizações. E depois, digamos que o processo de recrutamento não termina só na escolha das pessoas mais adequadas. É importante garantir também um processo de onboarding, de acolhimento dos novos candidatos para a organização. Porquê? Porque perdemos muito tempo a preparar o novo colaborador até ao momento em que ele consiga começar a dar rendimento
dentro da nossa organização. E, uma vez mais, esta é uma etapa e é um processo que pode ser simplificado através dos sistemas de informação, identificando à partida qual é o plano de desenvolvimento daquelas pessoas e, inclusivamente, até antes do primeiro dia, antes da chegada deste novo elemento à organização, existem um conjunto de tarefas pré-preparatórias que podem logo à partida ser disponibilizadas àquele novo colaborador. Por exemplo, ter acesso a um portal ou um conjunto de informações sobre a própria organização, sobre a equipa que ele vai contactar no primeiro dia de trabalho, ou alguma informação administrativa que possa desde já ir adiantando a organização. Isto é, antes dele entrar no primeiro dia ao seu serviço dentro da organização, ele pode desde já estar muito mais bem preparado para poder começar a assumir aquilo que são as suas atividades. O objetivo é que as pessoas, quando chegam à organização, não cheguem ainda a gatinhar, mas que já possam chegar a andar ou até mesmo a correr já, dentro daquilo que são as principais perspectivas. Esta, no fundo, é uma visão, enfim, de simplicidade e de alinhamento com aquilo que sejam os principais objetivos das próprias organizações nessas áreas. Simplicidade, enfim, rapidez e, por outro lado, integração naquilo que sejam as diversas componentes que hoje estão ao nosso dispor na área de recrutamento e seleção e, de uma maneira geral, em toda a área de processos de gestão de talento das organizações. Queres complementar, Mana? Como recrutadora amor do grupo? Eu queria falar aqui um bocadinho daquilo que o Pedro já disse também. Eu acho que, para além de nós, felizmente, em termos de empresa, termos um departamento de recrutamento e seleção focado na qualificação das pessoas, que se calhar não é tão típico dentro de outras organizações como também Fala mais como a devagarinho, nossa. ninguém está a ouvir. Eles querem muito, mas não conseguem. Só cá à frente. Bom, eu estava a dizer e queria completar um bocadinho aquilo que o Zé Luís e que o Pedro falou. Felizmente nós temos a felicidade, não é, de termos um departamento de recrutamento e seleção que está focado na identificação das pessoas e que procura, portanto, os reforços para a equipa. Mas isso, e eu estou crente que isso seja uma realidade comum, não existe em todas as outras empresas. E mesmo dentro das empresas que têm um departamento, é-lhe esperado que o consigam fazer também de uma forma célere e simples e sem custos, não é? Portanto, a ferramenta que o Zé Luís falou, portanto, eu comprava. Mas, de qualquer forma, continuamos aqui muito dependentes das novas tecnologias ou das plataformas usuais, portanto, o LinkedIn, ou através de outras redes que eu sei que noutros países o nosso não é utilizado, mas através do Twitter, por exemplo, que eu sei que é utilizado em termos internacionais e aqui não tanto. Também muito pelos aspectos culturais também que já falámos, mas que, no fundo, criam aqui oportunidades que passam essencialmente pelos candidatos poderem apresentar-se de uma outra forma. Como disse, portanto, nós abrimos aqui 3 hotéis e aqueles que chamaram a atenção foram as pessoas que conseguiram fazer a diferença, não é? Eu já tinha tido a oportunidade de partilhar com os meus colegas. Uma das pessoas que nós temos hoje em dia numa função de management dentro da empresa foi uma pessoa que enviou um currículo em formato físico, que também hoje em dia está um bocadinho outdated, numa forma de do not disturb, portanto, aquela sinalética que se põe no quarto, e é hoje em dia um chefe de recepção de uma das nossas unidades. Eu acho que é preciso criar a diferença e de fazer a diferença, e há essa oportunidade junto dos candidatos. Obviamente nós recrutadores também temos que ter a flexibilidade e a atenção para também receber essas iniciativas e não só abrir um currículo, não ler as cartas de motivação ou de apresentação que vêm sempre com os currículos, mas que ainda não se percebeu, e no fundo também querer estimular isso, receber candidaturas diferentes, porque são essas pessoas que nós queremos, não é? Em termos do LinkedIn, só também partilhar um bocadinho a minha experiência. Portanto, aqui nós utilizamos muito o LinkedIn para chegar a candidatos que não conseguiríamos fazer de outra forma, que trabalham em Macau, por exemplo, ou que têm funções muito técnicas da indústria, por exemplo, um diretor de F&B, ou um chefe de cozinha, uma governanta geral, e que, portanto, estão de certeza registados e que não estão à procura. Eu não partilho tanto aqui de uma visão como a atriz. Eu acho que as pessoas boas são pessoas que estão a trabalhar, sim, é verdade, mas são pessoas que não vão responder ao anúncio ou que não se vão manifestar proativamente com interesse numa nova oportunidade, e que através do LinkedIn nós obviamente corremos o risco de diminuir brutalmente o nosso poder de negociação através do convite, não é? No envio do convite, porque não foi a pessoa que se candidatou, mas chegamos a essas candidaturas passivas, digamos assim, que é o que importa, que é conseguir encontrar a solução no final do dia, não é?
Sem dúvida. Bom, eu acho que nós já estamos aqui um bocadinho no limiar do tempo. Há aqui mais duas coisas que eu gostaria de salientar, aproveitando um bocadinho aqui o comentário que o Zé Luís fez, e para quem não me conhece na audiência, algumas pessoas conhecem, eu vou-vos dizer que eu sou pela lei do menor esforço, basicamente. Tudo aquilo que nós podemos simplificar e fazer em recursos humanos, nós devemos simplificar. Aliás, eu no passado costumava ter uma frase no meu gabinete que dizia... work smarter, not harder, porque é esse um bocadinho o princípio. E ao contrário do que o Zé Luís diz, eu quero a papinha toda feita. Eu não quero um sistema que apenas, única e exclusivamente, me dê uma base de dados. Eu quero que essa base de dados já me traga elencados quem são os melhores profissionais, onde foram colocados, que experiências é que tiveram nesses sítios, que avaliações de desempenho é que tiveram. Eu quero um sistema completamente integrado e que me diga que estas pessoas dão-se bem neste contexto e naquele, que me vá casar informações sobre aquilo que está no Facebook sobre eles, apetências e gostos que eles põem pessoais e que não colocam no LinkedIn e que me vá colocar referenciações, tudo. Portanto, vocês trabalham no IT, estão bem feitinhos ao vivo comigo. Portanto, que eu quero aquilo tudo integrado o máximo possível, porque eu acho que nós estamos numa era, muito sinceramente, e eu sou de Sociologia, e acho que é uma coisa que a mim... Eu gosto dos números e sempre trabalhei com números e eu acho que nós estamos numa era onde nós podemos fazer um trabalho de recursos humanos muito inteligente. E não estou com isto a dizer que nós não fazíamos antes, nós fazíamos antes, mas nós antes fazíamos um trabalho de recursos humanos muito baseado na nossa experiência. E eu acho que nós hoje vamos ter a possibilidade de ter métricas associadas, que é o que estes sistemas todos vão nos permitir. O cruzamento das bases de dados que a Expedia, a Manpower, quem seja, estão por trás a fazer é fantástico, é brutal. Quando eles começarem a cruzar a informação sobre as pessoas que colocam, onde as colocaram, como é que foi a avaliação desta pessoa, quer por um line manager, quer a avaliação do próprio na organização, o manancial de informação que isto vai resultar para nós, profissionais de recursos humanos, para encontrarmos de facto as melhores pessoas na organização, vai ser brutal. Eu acho que efetivamente nós estamos aqui num contexto fantástico. Acho que há riscos, naturalmente. Eu deixo aqui um bocadinho espaço aos meus colegas se eles quiserem falar do risco. Ainda não sei se temos tempo. Eu gostava de usar só aqui a última a Mara, o que disse relativamente aos candidatos que não se movimentam. Eu diria que hoje vai surgir rapidamente uma nova função no recrutamento e seleção destes candidatos passivos que não interagem diretamente nos nossos processos, mas que visitam os anúncios e que clicam e que nós percebemos que eles estão lá. Eu diria que eu costumo dizer, e nós na equipa utilizamos uma expressão que é fazer babysitting, não é? Ou seja, estes são candidatos que nós vamos ter com eles, nós os desafiamos e dizemos, olha, atenção, nós estamos aqui, nós queremos falar convosco, e estas pessoas que nos vão dizer, ok, então se são vocês a querer falar convosco, eu quero vos conhecer. Há aqui um processo importante, deixem-me dizer, não só nas empresas como experts, mas eu acho que em qualquer organização a questão do employer branding é muito importante. Nós começamos a ter, e um candidato, que a Teresa no início dizia isso muito bem, hoje um candidato tem acesso a toda a informação da nossa empresa. E um candidato inteligente consegue perceber se eu vou trabalhar para uma empresa, qual é o risco financeiro que essa empresa tem. Eu consigo ter acesso. Nós hoje temos que perceber que há uma outra dimensão que nós ainda não falamos, mas que podia dar outro tema, que é a questão... eu estou a interagir com os meus candidatos no online, eu tenho que lhes dar a porta de eles também interagirem comigo e de comunicarem comigo e de sentirem e de contarem as suas experiências. E muitas vezes estes canais estão abertos só num sentido, não é? Repare, o acesso à informação global que a rede, que as plataformas online nos permitem. Eu sei a empresa onde trabalho, onde é que estou, que empresa é esta que me quer contratar? E hoje já não vou a um processo de seleção às escuras, ou pelo menos quando vou receber uma proposta de emprego de um cliente nosso, quando já sabe quem é a empresa, ele consegue se documentar bem sobre toda esta informação e pode muitas vezes abortar o processo. Pedro, olha, o projeto é muito interessante, realmente há aqui um grande desafio, mas as informações não são muito positivas. A empresa está a passar neste e neste país alguns problemas, já se diz que vai entrar aqui um fundo de risco para alavancar, para ajudar na questão de tesouraria. Isto é muito importante que a gente comece a trabalhar, quer dizer, a comunicação das nossas organizações para o exterior começa a ter um impacto importantíssimo na capacidade que nós também temos de atrair candidatos. E aquilo que o Zé Luís dizia, nós queremos ser cada vez mais rápidos. O desafio é um desafio global. O nosso cliente hoje quer contratar pessoas de qualquer parte do mundo. Como é que nós interagimos? Como é que nós respondemos? Simples, rápido e eficaz. Para não acontecer, mas depois corremos riscos. E para a Teresa não pensar que eu não vinha preparado para uma segunda história, trago-vos uma segunda história que aconteceu no mercado português há uns anos com um colega meu. Todo o processo é feito online, LinkedIn, anúncio, a pessoa responde,
O consultor analisa o currículo, valida, ok, via o sistema envia um invitation ao candidato para vir ter com ele aos escritórios para se conhecerem, o candidato responde, bom, até aqui está tudo bem. O candidato chega à recepção da empresa onde eu trabalhava, e por isso eu estou-vos a contar um facto real, que é, chega à recepção da empresa e a senhora da recepção agarra no candidato e mete-o numa sala de entrevistas. E diz, por telefone ao consultor, já chegou o teu candidato da hora X. E o consultor agarra no estagiário e vai para a sala de reuniões com o estagiário. Quando entra na sala de reuniões, o candidato está sentado a preencher, no fundo, a ficha com os seus dados pessoais, a autorização para os seus dados, para os nomes de referências profissionais e assina. E o consultor entra com o estagiário e senta-se à frente, não interrompe. E diz, bom dia. E o candidato não respondia. Bom dia. O candidato não respondia. De repente eles começam a falar, bom, então vamos, obrigado por ter respondido, e de repente ele ouve do lado e entendo que isto foi um facto real, diz assim, O candidato era surdo, mudo. E o rapaz estava a escrever, o outro falava, mas ele não conseguia, não lia os lábios. Por isso, o rapaz era surdo, mudo, e em todo o processo, aquele momento de interação física, o processo correu muito bem. Ele tinha as competências, tinha o perfil, e por isso é que foi a uma entrevista. Por isso, vejam os grandes desafios que se colocam a nós, e nós estamos a falar de uma realidade como a nossa, que é uma realidade melhor hoje, em termos de processos de recrutamento. O mercado está otimisticamente a funcionar, e acho que assim vai continuar, e por isso o volume vai começar a aumentar. Os recursos humanos querem rapidez e eficiência, mas nós temos que ter atenção que há aqui uma série de riscos associados a quem recruta pelas redes sociais. É verdade, os clientes cada vez mais querem referências destas pessoas. Elas estão na rede. Elas estão na rede. Qualquer pontapé que eu dê... Por exemplo, eu hoje gostava muito de ter trazido um cascal de futebol do Porto para pôr a volta daquela águia, mas tenho a certeza que isto ia estar nas redes sociais. Eu estava tramado, já não podia fazer mais nada. Está bem? Por isso nós temos de ter cuidado com as referências que deixamos e que deixamos para trás. Ora, nem mais. Claro. Alguém quer acrescentar alguma coisa, ou vamos abrir aqui o painel à audiência para que coloquem questões? E vou desde já avisar-vos que é assim. Vocês são voluntariamente convidados a fazerem questões. Se não quiserem, eu como conheço algumas das pessoas da audiência, vou voluntariamente pedir a algumas pessoas para responderem algumas questões que nós tenhamos sobre o recrutamento. Portanto, têm alguns segundinhos para pensar se querem colocar alguma questão ou não. Não? Eu tenho uma questão. Então vou fazer uma questão. Posso? Vocês autorizam-me a fazer uma questão à audiência? Sim. É? Doutora Paula Garrido. Tinha que ser para ti. Olha lá, conta-nos lá um bocadinho como é que vocês na Liberty Mutual estão a tratar. Eu disse que eu ia fazer uma pergunta. Partilha lá connosco como é que é o processo de recrutamento na Liberty. Olá, obrigada. Já não vai almoçar comigo esta semana. Eu trabalho na Liberty Seguros. Temos aqui dois processos que são distintos. Uma questão é a Liberty em Portugal, o processo de recrutamento que tem em Portugal, e o outro desafio será a nível internacional, o que é bastante interessante para os candidatos mesmo a nível de Portugal, porque quando contratamos ou quando recrutamos, a apetência e o gosto para o facto de poderem entrar numa empresa com uma perspectiva e uma carreira internacional acaba por ser um fator bastante aliciante. Tudo o que ouvi do painel é verdade, temos agora grandes desafios. O facto da informação estar disponível e a um clique também permite termos desafios diferentes para estes jovens e esta nova geração, que também tem um conceito em termos de trabalho diferente. Mas em termos de recrutamento, temos um processo muito partilhado e que é muito responsabilizado por todas as áreas. O recurso não é meu, o recurso é da empresa, e o maior desafio que temos que pensar, e sempre que recrutamos alguém, é pensar que aquela pessoa, hoje em dia, ou neste momento, vai responder para uma determinada função, mas será que ela está apta para outros desafios e outras funções que surjam, dependendo da direção e do caminho que a empresa tem. E, neste sentido, acaba por ser um processo muito dinâmico, muito interativo. Temos jogos, temos entrevistas, temos dinâmicas, temos entrevistas individuais e com vários intervenientes dentro do processo. Porque recrutar uma pessoa para a Liberty é recrutar uma pessoa
para fazer a carreira toda na Liberty. Fantástico. Obrigada, Teresa. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Bom, então vou fazer mais uma pergunta e se vocês tiverem a paciência de maturar por mais 2 minutos, eu vou fazê-la em inglês porque eu vou colocar a questão ao Mike. Mike, may I ask you a question? I know that the world in HR is changing and the world of the recruiter is changing a lot for the past few years. So if you would have to give us an advice on how this is changing and what you would recommend us to do in terms of the changes, what would you say to us? I think we've got thank you very much for the question firstly, and apologies for the answer in English, but I think we've got a tremendous opportunity. I've been in recruitment 30 years and never have we had access to so much information and the platforms to distribute that information. So I think as recruiters, we have to work firstly on our personal brands. So we should make sure that the social networks know who we are. Our value statement and what we represent is very clear to anyone that comes across us. And that runs through from the beginning to the end of the organisation that we represent. So it's very important to align the vision, the mission, the company that you work for, because it's very easy to discover the truth. And as you know, with regards to, you mentioned Glassdoor, I was just referencing something similar in a previous conversation where it was, until recently, it was easier to find out about a hotel that you wanted to spend a night in on TripAdvisor than it was about a company you might want to spend the next 5 years. But that's changing very, very fast. And so here we have the dilemma that clients, if they aren't able to do something proactively to control that conversation with their internal stakeholders, they will allow that to take place on the web. So it's important the feedback culture that exists within organizations is very clear, that management knows how to manage the new dynamic, the millennials. People expect instant feedback, and if they don't get it from you, they'll get it from somebody else. So recruiters are also under pressure that they have to manage the process more effectively. It's not good enough to say, I'm waiting for the client to get back to me, because the candidate will hunt down who the client is and connect to them directly on the social media and ask them, where is my CV in your process? And I've seen this happen already. So more and more, it's up to us to engage with the customers at the start of the process for them to realise what they're about to engage upon will start a series of events that will have a consequence. So, you know, more and more they should be partnering with companies as trusted advisors, reducing the number of recruiters they're working with to enable us to do a very good job for them. So I think this is a factor as well, that we have to work on who we are and our validity, but we also have to ensure there's absolute clarity with the customer about what's expected, because today's consumer as a candidate is extremely demanding, and therefore we have to have all the avenues covered. Thank you. Thank you. Então, para terminar, eu acho que tivemos a sorte de ter 2 pessoas fantásticas a falarem e eu vou resumir isto de uma forma muito simples a dizer que acho que nós estamos numa era fantástica de oportunidades, mas também numa era que nos exige a nós profissionais de recursos humanos muito cuidado. Acho que é extremamente importante, como o Pedro disse, como o Mike referiu, o facto de nós termos uma imagem organizacional onde estamos todos efetivamente alinhados e aquilo que nós dizemos que são os nossos valores são na realidade. Porque hoje em dia as pessoas muito facilmente podem saber se aquilo que nós estamos a dizer é efetivamente aquilo que nós fazemos ou não é aquilo que nós fazemos. E como a Paula disse, para terminar, eu acho que aqui todos os atores dentro de uma organização são peças fundamentais no processo de recrutamento. Portanto, daí é extremamente importante que tanto os line managers como todos os colaboradores não só sejam ativos na procura, na identificação, como na integração, no onboarding e nesta imagem consistente daquilo que realmente são os valores da organização. Muito obrigada a todos. Boa tarde.